Fala pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui e o tema da nossa aula de hoje, evidências e teorias evolutivas. A parte das evidências, nós já trabalhamos na aula anterior em relação a esse tema e nós falamos então dos fósseis, das evidências anatômicas, falamos de órgãos homólogos, órgãos análogos, falamos também de evidências embriológicas, evidências vestigiais e até evidências moleculares, aquelas evidências que, por exemplo, Darwin não pôde constatar. Em relação a esse tema, nós precisamos desenvolver aí a parte das teorias evolutivas. E em relação às teorias evolutivas, a gente pode começar aqui citando uma ideia, a questão do fixismo. O fixismo é a versão religiosa associada ali ao criacionismo, né? Então, quando você pensa na versão religiosa do fixismo, nós chegamos no criacionismo em que, por trás, né, você teria um Deus criador, um ser criador ali, e as espécies elas seriam imutáveis, ou seja, as espécies seriam fixas. Do ponto de vista da religião, algumas religiões até consideram uma microevolução. Então aqui a gente vai trazer um ponto de vista científico, não vamos entrar em questões polêmicas, é um ponto de vista relacionado ao que realmente a gente precisa ver aí para as questões de vestibular e de Enem. Não vai ser em nenhum momento o meu ponto de vista, mas algo importante para que vocês possam entender também esse lado da ciência. Como eu disse, algumas religiões elas até consideram uma microevolução, mas temos uma linha chamada fixismo, que fala em que as espécies seriam imutáveis ou seriam fixas, de acordo conforme elas foram criadas. Quando a gente fala de teorias evolutivas, um dos cientistas importantes aí foi o Jean-Baptiste du Lamarck, o famoso Lamarck, e a gente vai chamar então aqui de Lamarckismo. O Lamarck foi um cientista importante. Ele publica em 1809 um trabalho chamado de filosofia zoológica, Philosophie zoologique. E esse trabalho publicado, ele traz aí uns primeiros comentários acerca da evolução. Talvez ele não foi tão feliz assim como a gente vai perceber em relação às suas ideias, mas ele foi importante por ter essa coragem, começar a desbravar e começar a falar um pouquinho sobre as ideias evolucionistas. Quando a gente pensa no Lamarck, eu coloquei a questão de época ali, só para você ter uma ideia cronológica, 1809, não precisa decorar a questão de datas, mas é só para que você vá entendendo a questão da época, Uma situação curiosa é porque em 1809 também nasce o Darwin, então algumas situações aí bem curiosas, Nem Lamarck e nem Darwin fala de girafa, mas você vai encontrar aí, sempre que fala de lamarckismo e darwinismo, uma explicação que usa as girafas. E por que a gente estuda assim? Aqui tem uma história interessante. Um jornalista, para ele poder pegar as ideias do Darwin, as ideias do Lamarck, e de maneira didática poder explicar isso para a população, ele usa o modelo das girafas. E essa didática ela foi tão legal, tão interessante, que nós utilizamos até hoje a didática das girafas para poder explicar as ideias do Lamarck e as ideias do Darwin. Com relação ao Lamarck, o Lamarck fala do uso e desuso. A lei ali do uso e desuso. O que seria essa lei do uso e desuso? Você observa que tem girafas de pescoço curto, girafas de pescoço longo. O Lamarck defendeu o seguinte, que quando a girafa ela forçava o pescoço para alcançar os galhos que estavam mais altos, de tanto ela forçar o pescoço, quanto mais ela usava, mais desenvolvia. Essa é a ideia da lei do uso. E se não usa, acaba atrofiando. Então, se fosse perguntar para o Lamarck, Lamarck, como que surgiu girafa de pescoço comprido? Ele diria, surgiu a partir de uma pressão do ambiente em que as folhas ficaram mais altas e essa girafa teve que forçar o pescoço e de tanto usar, desenvolveu. Quando não usava, atrofiava. Essa lei do uso e desuso, ela fala relacionada a uma adaptação desses organismos, desses indivíduos, em relação a mudanças ambientais. Aqui talvez você vai dizer, professor, não é tão errado isso, Porque se eu faço musculação, eu fico mais forte. Se eu estudo bastante, eu fico mais inteligente. Quanto mais você estuda, mais inteligente você fica. Então até faz sentido para
né, algumas comparações. Agora, o que Lamarck foi talvez infeliz, né, em afirmar foi a questão da herança dos caracteres adquiridos. Seria mais ou menos você pensar assim, quanto mais você estuda, mais inteligente você fica. E isso vai fazer com que o seu filho já vai nascer um Einstein, ou seja, já vai nascer muito inteligente. E hoje nós sabemos, pelo estudo aí da genética e da questão, né, da evolução da genética, que isso aqui não é, né, verdade, não é exatamente assim que acontece. Então, sabendo um pouquinho das ideias do Lamarck, vamos aprofundar um pouquinho aqui, né, em relação à lei das heranças dos caracteres adquiridos e a lei do uso e desuso. As características adquiridas pelo uso ou perdidas pelo desuso seriam transmitidas à descendência ao longo das gerações. Então aqui você tem uma alteração no ambiente, uma necessidade de adaptação. E devido a essa necessidade de adaptação, como por exemplo, os galhos ficaram mais altos e a girafa precisou esticar o pescoço para alcançar, temos aqui uma situação de uso. Então a estrutura vai ser mais exigida e pelo fato de ser mais exigida, essa estrutura se desenvolve. Lei do uso, né? E aí não para por aí, né? Se ela se desenvolve, ela passa aos seus descendentes, característica transmitida aos descendentes. Agora, se ela não usa uma determinada característica, estrutura menos exigida, você vai ter aqui uma estrutura que se atrofia, mas também é passada à descendência. Então, lei do uso e desuso e herança aí dos caracteres adquiridos. De uma maneira ainda só para a gente poder organizar essa história do lamarquismo, do Lamarck, você tem aqui a girafa do passado e a girafa atual que já tem lá o pescoço mais comprido. As girafas ancestrais possuíam um pescoço curto. Com o passar do tempo, o ambiente mudou e as folhas passaram a se localizar em galhos mais altos. Você tem aqui uma mudança do ambiente, né? Para alcançar as folhas, as girafas esticavam constantemente o pescoço. Devido ao uso, o pescoço passou a ficar cada vez mais comprido, de acordo com as ideias do Lamarck. E essa característica foi passada aos seus descendentes. Então isso explica como que existe hoje, na atualidade, as girafas atuais com o pescoço mais comprido, né? Os descendentes que nasciam com o pescoço comprido. Com o passar das gerações, surgiram então girafas atuais. Então, passo a passo, um pouquinho do que nós já conversamos anteriormente, mas só de maneira aí que possa organizar, né, o passo a passo em relação a esse raciocínio do Lamarck. Em relação aos erros do Lamarck, então vamos pontuar aqui erros do Lamarck. Hoje sabemos que somente modificações a nível de gametas são transmitidas aos descendentes. E o que Lamarck ele falou em relação às células do corpo, que nós chamamos aí células somáticas. As modificações citadas por Lamarck em sua teoria ocorrem em células somáticas. Vamos supor que aconteça uma mutação no DNA de uma célula do meu tecido epitelial. Essa mutação que aconteceu aqui, em células do meu braço, por exemplo, eu vou passar para os meus descendentes? Não. Só vai passar uma mutação se acontecer a nível de gametas. Então isso nós sabemos hoje. Então esse foi também aí, né, um dos erros relacionados ao que Lamarck afirmou. Dessa maneira, características adquiridas ou perdidas durante a vida de um organismo não são transmitidas à descendência. Então, podemos pensar o seguinte, se a teoria fosse verdadeira, a gente poderia imaginar isso aqui, ó. O pai e a mãe halterofilista, o filhinho já iria nascer ali fortinho, né? Ou seja, o pai e a mãe fizeram muita musculação, ficaram muito fortes, o filho já nasce forte, nós sabemos que isso não é verdade. Então, o lamarquismo foi muito importante por ter esse passo inicial, por ter, né, desbravado esse terreno em relação a falar de evolução. Fala da lei do uso e desuso, fala da herança dos caracteres adquiridos. Beleza? Então, com essas ideias do Lamarck, vamos agora ver as ideias do Darwin e depois a gente fecha em relação às duas ideias. Lamarck, então, foi importante para a evolução, mas considerado aí o pai da evolução, da teoria da evolução, temos o Charles Darwin. Charles Darwin, filho de uma família muito rica. Darwin, inclusive, escreve em das suas publicações que ele sabia que ele era muito rico, mas ele não sabia que ele era tão rico, né? Então, era aí um playboy com apenas 22 anos, Charles Darwin que nasceu em 1809,
com apenas 22 anos, ele vai fazer uma longa viagem que dura aproximadamente em torno de 5 anos, a partir, né, do HMS Beagle, muito famoso, né, o HMS Beagle. Tem 2 paradas aqui pelo Brasil, para em Salvador e no Rio de Janeiro. A ideia era ter ali um naturalista. A princípio, o Darwin não era o naturalista-chefe dessa embarcação. E aqui nós temos uma situação interessante, porque o Darwin, a princípio, ele foi como um convidado, gostava de observar a natureza. E nessa época, quem observava a natureza era chamado de naturalista. Não era chamado ainda de biólogo, né? Era chamado de naturalista. E ser naturalista não era uma coisa assim bem vista pela sociedade. Então, por isso que você vai ver na história que muitos naturalistas, o cara era médico e naturalista, médico e botânico, matemático e botânico, matemático, né, e cientista, porque ele tinha um título, mas muitas vezes ele tinha uma paixão, que era observar a natureza. O Darwin, então, quando essa embarcação chega aqui no Rio de Janeiro, o naturalista-chefe da embarcação, ele resolve ficar pelo Rio de Janeiro. Ficou apaixonado pela cidade do Rio de Janeiro e decidiu ficar por ali. Nesse momento, o Darwin acaba assumindo essa função de naturalista-chefe dessa embarcação. E o Darwin vai observar, principalmente nas Ilhas Galápagos, algumas situações que vão ser importantes ali para o seu trabalho. Então, o Darwin, né, que nasceu em 1809, faleceu em 1882, fez uma viagem que durou aí aproximadamente 5 anos, vai trazer algumas ideias em relação à evolução. Se a gente perguntasse para o Darwin, Darwin, como que você explica a questão de ter girafa de pescoço curto e girafa de pescoço longo? O Darwin iria dizer, olha, já existe girafa de pescoço curto e existe girafa de pescoço longo. Acontece que o ambiente seleciona o mais apto. O Darwin fala de seleção natural. O ambiente seleciona o mais adaptado. E quem é mais adaptado? É aquele que consegue se alimentar melhor. O que consegue se alimentar melhor, consegue se reproduzir melhor. Então o Darwin fala de uma seleção natural. O ambiente atua como um fator de seleção para o Darwin. Se a gente pensar em relação ao Lamarck, o ambiente seria mais um fator de transformação, enquanto para o Darwin seria um fator de seleção. A sobrevivência do mais adaptado. Cuidado para não pensar que quem sobrevive é o mais forte, porque não é, nem sempre é o mais forte que sobrevive. Talvez se fosse assim, Homo sapiens não estaria aqui, talvez estaria o homem de Neandertal, né? Então, pensar em força talvez não faça muito sentido. É o que melhor se adapta às mudanças. Então, nós podemos entender que a seleção natural do Darwin, né, entre os indivíduos de uma mesma espécie, existem diferenças. Existe a girafa de pescoço curto, pescoço longo. O meio está em contínua mudança. Então, vamos organizando esse passo a passo, esse raciocínio do Darwin. Os recursos do meio, eles são escassos e os indivíduos competem entre si. E aí, é lógico, aquele que melhor se adapta tem uma maior chance de sobrevivência. O meio ambiente exerce uma pressão que exclui aqueles indivíduos menos adaptados e seleciona os mais adaptados. Podemos observar essa imagem aqui, ó. Nessa imagem você tem aqui espécies com variações, então bolinhas pretas, verdes e vermelhas, representando uma variação de uma espécie. Temos uma pressão aqui ambiental, a seleção natural, atua nessa variedade e você vai ter aqui os sobreviventes. Então perceba que, devido a essa pressão, nós temos ali um direcionamento em relação à seleção natural. Essas ideias, então, de acordo com o darwinismo. Podemos, então, em cima disso, tentar fazer aqui uma observação aqui, né, em relação à resolução de exercício e fazemos um fechamento ali de acordo com as ideias do Lamarck e do Darwin. Então, analise o texto a seguir. No balcão da farmácia, alguém diz interrogando: amigo, por que a minha infecção não foi eliminada com o remédio que tomei? Será que ele está vencido? Responde o balconista: bem, as bactérias que causaram a infecção se acostumaram com o antibiótico e tornaram-se resistentes a ele. Anote, lembre dessa palavra, tornaram-se resistentes a ele. Veja a data do vencimento. Ainda faltam 2 anos. O cliente desesperado pergunta: e agora, vão morrer? O balconista retruca: não, vamos trocar por outro antibiótico mais forte e acabaremos com elas. O cliente apavorado grita: e se elas também se acostumarem, o que fazer? O balconista ironiza: comece a rezar.
Assinale a alternativa que revela a teoria evolucionista que está contida de maneira indireta no diálogo anterior. Veja que quando ele fala, as bactérias tornaram-se resistentes ao medicamento, passa uma ideia de transformação, passa uma ideia lamarckista. Então essas ideias estão de acordo com o lamarckismo. Então eu gostaria que, para fechar essa aula, que você pensasse o seguinte: para o Lamarck, o ambiente atua como um fator de transformação. Para o Darwin, o ambiente atua como um fator de seleção. Mais adiante, vamos aprofundar um pouquinho mais nas ideias de Lamarck e nas ideias do Darwin. Beleza, gente? Tudo de bom para vocês e até a próxima aula.